Bom dia, irmãos. Bom dia. Lindo. Estamos reunidos mais uma vez nesse domingo pela manhã. Nós vamos prestar um culto de adoração ao nosso Deus, o Deus que está presente aqui entre nós, porque o Filho dele abriu o caminho para que esse culto que nós vamos prestar a Deus, para que ele seja aceito. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 134, para que a gente possa fazer a nossa primeira leitura dessa manhã. Salmo 134, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Queridos, Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Então vamos nessa manhã cantar ao Senhor, louvar o seu santo nome. Vamos seguir esse conselho do salmista, que está convidando também um turno que entrará no santuário para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, que adore, que louve o Senhor. Vamos também nessa manhã louvar ao Senhor e adorar, porque Ele está presente aqui entre nós. Oremos. Pai amado, Pai querido, nesse momento nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus tremendo, grandioso, o Deus todo-poderoso, mas que se faz presente aqui também entre nós. Nós oramos para que a Tua bênção esteja na vida de cada um de nós, que sejamos abençoados pelo Teu Espírito Santo, pela palavra que será ministrada. Nós oramos para que esses louvores que entoaremos seja, Senhor Deus, também um momento de louvor e adoração ao Seu santo nome, Senhor Deus. Nós sabemos que Tu estás aqui e queremos nesse momento desfrutar da Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Tomar uma decisão em nossas vidas. Nós precisamos romper com o pecado.
nós clamamos a Ti, Senhor. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, Senhor, mas a gente não quer usar essa imperfeição como desculpa, Senhor. Nós queremos a mudança, nós precisamos da mudança, nós queremos romper com o pecado em nossas vidas. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, muitas vezes nós nos sentimos derrotados, mas a gente conta com a Sua graça nesse momento e a gente pede no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a deixar tudo para trás e a seguir em direção a Jesus Cristo. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, no nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é bondoso, queridos. Esse é um momento de gratidão. Então, nesse momento de gratidão, coloque aquilo que está no seu coração. Lembre-se das coisas que o Senhor tem feito por você. E como também um motivo de gratidão ao Senhor, coloque aqui os seus dízimos e as suas ofertas, se você trouxe no dia de hoje, mas faça isso com o coração alegre, sabendo que o Senhor, Ele tem sido o seu sustento. Nós vamos cantar um hino bem conhecido da nossa denominação, de várias denominações. Eu tenho certeza que se você conhece o Evangelho há bastante tempo, você conhece esse hino, e eu convido você a cantar conosco, que é o hino Ao Deus Grandioso.
nada é mais poderoso que isso. Então vamos declarar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Declare Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu e temos com ele, glória a Deus. E aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida eu levo pra seguir teus passos. Assim eu Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, e Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Ai, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus. São pequenas adaptações que a gente vai fazendo, necessárias, né? A vida da gente vai
vai mudando e aparecendo novas tecnologias, né? Então, um amigo meu sempre dizia o seguinte, que o computador veio resolver todos os problemas que nós não tínhamos antes dele, né? Então é isso. Então a tecnologia está aí, né? Só dando dor de cabeça pra gente. Tem que comprar, aí não funciona, a gente fica tentando ver, mas como é que pode? Funciona com todo mundo, não funciona comigo, né? É assim mesmo, dá problema a todo mundo, não fica triste não. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor, que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 18, nós vamos ler todo o capítulo então. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 18, lembrando que esta é mais uma pregação das nossas séries de pregações baseadas na nossa leitura bíblica devocional, aquela leitura bíblica que você faz todos os dias com seu pastor, com o restante da igreja e recebe os comentários, né, via WhatsApp com a explicação de cada um dos capítulos e versículos que a gente lê. Então, 2 Pedro, nós lemos essa semana, nós lemos, na verdade, o capítulo 3 ontem, né, anteontem, né, sexta-feira. Capítulo 3 de 2 Pedro. Acredito que todo mundo já tenha encontrado. Então vamos ler a palavra do Senhor, que ele diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram? Tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, essa é formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Oremos. Senhor, nós, nesse momento, oramos a Ti, pedimos
Que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra que será ministrada aqui. Nós necessitamos entender a Tua vontade para as nossas vidas, e ela só vai ser compreendida se o Teu Espírito Santo iluminar o nosso entendimento. Ilumina-nos nesse domingo, nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem. Muito bem, irmãos. Há um ditado muito conhecido, né? Certamente você já ouviu esse ditado pelo menos uma vez na sua vida, mas certamente você já ouviu muitas vezes. O ditado diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Exatamente, a esperança é a última que morre. É um ditado bem conhecido. A esperança, queridos, é uma experiência singulares dos seres humanos. Nós somos movidos pela esperança. Quando você faz, por exemplo, uma faculdade, você tem a esperança de receber o seu diploma. Quando você arruma um emprego, você trabalha, você tem a esperança de receber o seu trabalho. Quando você começa uma reforma na sua casa, você tem a esperança que aquela reforma faça da sua casa um lugar mais aconchegante, mais bonito para você morar, né? Não sei quem tem acompanhado a série no Instagram e no Facebook. Esse pastor está muito eletrônico ultimamente, né? Eu tenho postado um passo a passo da reforma do meu estúdio, né? Eu tinha um lugarzinho bem feiozinho lá, e aí eu resolvi fazer uma reforma, e um amigo meu, ele fez o projeto, ele é perito em acústica, e aí ele fez um projeto, né, de reforma desse estúdio, tal, com vários elementos. Eu ficava olhando para aquele projeto e assim, esperançoso de que um dia eu conseguiria construí-lo, né? E essa talvez seja a última semana, a última etapa, né, da reforma lá, dessa construção desse estúdio, e eu já estou na expectativa de poder tocar naquele lugar. Então eu fui movido pela esperança de que uma hora, em um determinado momento, aquela obra ela ficaria pronta e eu poderia desfrutar daquele ambiente. Nós somos, queridos, movidos pela esperança. Nós nos empenhamos com o objetivo de ver os nossos sonhos se realizando. E a esperança é tão presente hoje quanto é no passado, quanto foi em todas as eras. E nessa carta a gente vê que Pedro também, ao escrevê-la, ele foi movido pela esperança. E a vinda de Cristo era a sua esperança. Ele diz o seguinte: esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. E ao escrever a epístola, a gente nota que há uma urgência nas suas palavras. Havia uma esperança por algo que ele sabia que aconteceria em um determinado momento, e havia também essa urgência que o movia a escrever. E a gente percebe, lendo essa carta, que a sua morte ela era iminente. Os estudiosos, eles dizem que o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta por volta do ano 66 e 67 depois de Cristo, e isso é mais ou menos um tempo, um pouquinho antes da sua morte, que é aproximadamente no ano de 68. E ele confirma isso, o apóstolo Pedro confirma que ele estava próximo de sua morte, quando ele diz: eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Ou seja, ele tinha a expectativa, ele fala isso no capítulo 2, ele tinha a expectativa de que em breve ele partiria desse mundo, e a esperança dele era que os discípulos de Cristo, que continuariam a sua jornada em direção a Jesus Cristo enquanto estivessem aqui, que eles ouvissem o que ele estava escrevendo, né, as suas palavras, e que eles pudessem guardar, que eles pudessem não se desviar por conta dos conselhos que ele estava dando aqui. Por isso é que ele, na sua pregação, ele fala algo importante. Ele chancela a sua pregação dizendo que o que ele pregava não eram fábulas engenhosamente inventadas. Nós lemos isso no capítulo 1 essa semana. O evangelho que ele tanto pregava não era uma invenção humana, não havia sido uma coisa criada na cabeça dele.
os falsos mestres, eles, depois da partida, tanto de Pedro quanto dos demais apóstolos, eles tentariam contaminar a verdadeira essência do Evangelho. Mas Pedro convida os irmãos que se mantivessem, vivas em suas memórias os ensinos apostólicos. Isso era algo importante para eles. Jesus era real. Eles testemunharam a vinda de Jesus. Essa era a verdade que ele passava através das suas palavras. Ele diz no versículo 18 do capítulo 1, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E quando ele estava ali no monte com o Senhor, no momento da transfiguração, eles ouviram a voz de Deus que dizia: este é meu filho amado. O próprio Deus está dizendo para ele. Então o que ele está transmitindo para os irmãos é que não é uma invenção, é algo verdadeiro, necessário, muito necessário para a vida deles. Jesus não era um homem qualquer. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado. Era essa a mensagem dos apóstolos, essa era a mensagem ensinada por Pedro também. E por que, irmãos, ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta porque ele tem a esperança de que ele será ouvido pelos seus irmãos. Porque também há uma tendência em todos os seres humanos, nós temos a tendência de esquecermos aquilo que nos é ensinado. Isso é algo corriqueiro, é algo comum também, porque adquirir um bom hábito é muito mais difícil do que perdê-lo. Ou seja, por mais que eles pudessem já ter aprendido determinadas coisas a respeito do Evangelho, era bem capaz que depois da morte dos apóstolos, eles viessem a se esquecer disso. Então, ele está relembrando esses pontos importantes. E ainda, porque a realidade da vida que se vê pode ofuscar a verdade do Evangelho que não se vê. Então, ele tem essa preocupação de escrever essa carta, de deixar essa marca nos discípulos de Jesus, que continuarão peregrinos aqui nessa terra. E essa carta serve tanto para eles no passado, queridos, quanto para nós hoje também no presente. Assim como no passado, hoje há muitos crentes que perderam a esperança no Evangelho de Jesus. O ensino da palavra de Deus, irmãos, passou a ser relativizado na nossa geração. O poder do Espírito Santo que há na comunhão da igreja perdeu a sua relevância. Muitas pessoas já não veem uma importância, uma relevância de estarmos caminhando juntos como igreja. A crença também nas promessas das Escrituras tornou-se obsoleta frente ao Evangelho da prosperidade. Muitos têm abandonado a fé genuína. Como crentes em Jesus, nós devemos manter a esperança nesses dias tão conturbados que temos vivido. Apesar dos desafios, precisamos nos manter firmes nas promessas, firmes em Jesus Cristo. E o primeiro ensino, queridos, que eu gostaria de destacar do apóstolo Pedro nessa manhã é que nós precisamos manter a esperança apesar das circunstâncias. Preste atenção o que ele está falando no versículo 3 e no versículo 4. Ele diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Tudo continua como desde o princípio da criação. Desde aquela época, pessoas duvidavam dos ensinos dos apóstolos. E esse era uma dos ensinos que eles duvidavam também dos apóstolos. A gente vê, como, por exemplo, nas cartas de Paulo, muitas pessoas naquela época, eles atacavam os ensinos de Paulo e dos demais apóstolos. Havia um grupo que ia viajando de cidade em cidade aonde Paulo pregava para poder ensinar o oposto daquilo que ele estava ensinando e para poder também denigrir o apóstolo Paulo. Diversos grupos
eles contradiziam as doutrinas apostólicas. E exatamente estes o apóstolo Pedro aqui nessa carta, ele chama de falsos mestres. Amados, hoje nós vivemos também o tempo dos falsos mestres. Vivemos uma conjuntura onde há uma liberdade, entre aspas, uma liberdade religiosa. Vivemos o chamado pós-modernismo, que é uma espécie de uma colcha de retalhos, onde cada um tem uma visão particular a respeito da religião, cada um tem a liberdade, entre aspas, de crer no que quiser, ainda que seja algo absurdo e algo sem sentido. Ninguém é levado para a fogueira, não sabemos até quando vai ser assim, mas ninguém na atualidade tem sido levado para uma fogueira para ser morto pela sua fé. E nas doutrinas, nas nossas doutrinas, parecem que as coisas estão meio perdidas, né? As nossas doutrinas parecem perdidas no meio de tantas doutrinas a respeito de Deus, a respeito do céu, a respeito do mundo espiritual. Mas cada vez mais o mundo tem se voltado contra as premissas do Evangelho. Por mais que haja essa liberdade, essa aparente liberdade, o que nós vemos é que quando se fala do Evangelho de Jesus Cristo, parece que o mundo está se voltando contra essas doutrinas que nós pregamos. Parece que o problema do mundo é a tal sociedade patriarcal, judaico-cristã. Parece que nós nunca ouvimos tantos ataques a esse conceito. A influência positiva do cristianismo no mundo nos últimos séculos parece que está sendo completamente ignorada pelas pessoas. E os valores cristãos nos nossos dias estão sendo vistos como um câncer que precisa ser extirpado da sociedade. Os crentes, queridos, têm sido vistos como retrógrados, intolerantes e extremistas radicais. Todas as virtudes pregadas por Jesus Cristo e praticadas pelos verdadeiros discípulos de Cristo parecem não existir diante dos olhos dessa geração. Mas não é só isso, queridos. Ainda temos que lidar com aqueles que dizem que não têm fé. Somos herdeiros do pensamento científico, do empirismo, do tubo de ensaio, da crença no que apenas pode ser comprovado pelos métodos científicos. Essa é a nossa geração. E por essa ótica, parece improvável a vinda de Cristo. Como muitos duvidavam na época do apóstolo Pedro, nós muitas vezes nem chegamos ao ponto de falar sobre essa doutrina, que ela, aos olhos do mundo, ela é completamente ignorada, ela é repudiada, porque simplesmente eles não aceitam a nossa visão sobre novos céus e nova terra, isso que nós pregamos tantas vezes. No entanto, nós afirmamos que assim como é impossível existir a vida sem intervenção de um ser criador, ou seja, a vida na terra só existe por uma intervenção sobrenatural, um milagre que veio de Deus. Do mesmo modo, ainda que não pareça provável, haverá uma intervenção sobrenatural que trará ordem a esse mundo. Queridos, nós falamos sobre Deus transformar esse universo decaído no momento em que Jesus vai vir e ele vai mudar todo esse universo. E muitas pessoas podem dizer que isso é impossível, que não vai ser, que o planeta é assim desde sempre, mas ninguém para pensar que o mundo foi criado do nada, amados. E o nada cria, o que significa que somente um ser poderoso e um ser pensante, alguém inteligente pode ter criado esse universo e pode ter dado vida ao ser humano, porque a vida não se cria sozinha, não há geração espontânea. Isso a própria ciência já provou. Se você deixar um potinho de água parado num lugar ali, não vai criar qualquer vida. Isso é uma realidade. Vida só existe porque houve alguém que criou vida e trouxe vida para o planeta. E as pessoas estão dizendo que Jesus não vai vir ou qualquer outra coisa não vai acontecer porque não acreditam no milagre, mas a verdade é que a vida aqui na Terra é um milagre. E nós queremos
nessa intervenção divina para trazer vida aqui na terra. E nós cremos também na intervenção divina que um dia Deus virá, Jesus virá e Ele transformará esse universo decaído e fará desse universo novos céus e nova terra. Essa é uma realidade. Nós cremos nesse Deus, amados, e nós precisamos continuar crendo nesse Deus. Essa é a nossa esperança e é isso que nos mantém firmes e obedientes como discípulos de Jesus, fazendo o que é certo aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Qualquer um que viva nessa expectativa de que um dia teremos que prestar contas a Deus dos seus atos, não se perde. Pelo contrário, se mantém firme. Queridos, o segundo ponto que nós podemos entender desse capítulo do apóstolo Pedro que nós lemos: nós precisamos manter a esperança apesar da contaminação do sagrado. Veja o que diz o versículo 15 e o versículo 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Queridos, Pedro não está dizendo que Paulo não sabe se expressar, não é sobre Paulo que ele está falando, mas é sobre o que essas pessoas faziam com o Evangelho. Eles torciam o Evangelho, não só os escritos de Paulo, mas também as demais partes das Escrituras. Queridos, essa distorção do que é sagrado, essa distorção da palavra de Deus, isso não é algo somente daquele tempo. Há no ser humano a tendência a distorcer as verdades divinas. O próprio apóstolo Paulo já nos falou isso em Romanos. Quando a gente lê a carta aos Romanos, Paulo é muito claro. Ele diz o seguinte: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, o que Paulo está falando, que o homem, por si só, ele não quer reconhecer a Deus, então ele olha para Deus, ele olha para esse universo e diz assim: existe um Deus, esse Deus é uma árvore, esse Deus é a lua, esse Deus é uma montanha, esse Deus é o fogo. E o ser humano, por si só, ele não quer reconhecer a existência de um ser inteligente e pessoal. Ele rejeita essa ideia. Tem um teólogo chamado Karl Barth, que ele disse no comentário desse texto do apóstolo Paulo que eu li, ele diz o seguinte: o que os homens chamam de Deus é, na realidade, o próprio homem. Servimos a este não Deus para vivermos segundo os nossos desejos. Na verdade, queridos, o que o homem faz quando ele adora outros deuses nada mais é do que uma representação de si mesmo, porque é muito mais fácil o homem criar um Deus na sua cabeça, um Deus que é impessoal, porque deuses impessoais, você não precisa prestar contas a ele, você só tem que fazer um determinado ritual e você satisfaz a esse Deus. No entanto, nós falamos sobre um Deus pessoal, que nos conhece, que está conosco a todo tempo, é um Deus onipresente e onisciente. Então, é um Deus que sabe não somente o que eu faço, mas também o que eu penso, e eu preciso andar em santidade, prestar contas de tudo que eu faço a esse Deus. As pessoas rejeitam completamente a esse Deus pessoal, porque com isso exclui a possibilidade de prestar contas pelos seus atos praticados. Às vezes, o que acontece, às vezes, queridos, isso também é o que acontece no próprio meio evangélico. Muitas vezes nós vemos o ser humano disfarçando o seu coração endurecido com questões relacionadas
a nossa própria fé. E a gente vê em várias igrejas, isso tem sido cada vez mais comum, uma ênfase num Deus que não é pessoal. Muitas vezes as pessoas dão ênfase demasiada na sua mensagem a uma teologia materialista, que essa na verdade é uma tendência universal. Eles prometem, várias dessas igrejas prometem o céu aqui na terra. Quando a gente fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo, você não vê o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que é um Evangelho que não é o Evangelho. Eles pregam apenas algo que se parece com o Evangelho de Jesus Cristo. E aí quando você vê dar a outra face, oferecer a capa além da túnica, abençoar os seus inimigos, é algo até que parece estar... parece até ser absurdo em várias dessas igrejas que nós vamos, que só prometem bênçãos aqui na terra, que não prometem, que não falam sobre o perdão de pecados, não falam sobre a cruz de Jesus, não falam da nossa necessidade de andar em santidade, não fala que a nossa herança está nos céus e que um dia nós receberemos essa herança porque fomos adotados em Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo tem sido cada vez menos pregado, queridos, nos púlpitos de nossas igrejas, e essa é uma tendência da nossa geração, que está cada vez menos voltada para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, e tem transformado a religião apenas em questões relacionadas a essa terra e a essas questões materiais. A simplicidade do Evangelho, queridos, precisa continuar acesa dentro de nós. Muitas vezes nós olhamos para esses desmandos da fé e achamos que isso é normal. Nós nos acostumamos a isso. Não podemos nos entregar. Não é porque alguns se desviaram da fé que nós nos desviaremos também. Não é porque pastores se desviaram do verdadeiro Evangelho que nós vamos achar que isso é normal, porque não é normal. Nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar lutando para viver a essência do Evangelho que Jesus nos ensinou. Amados, em terceiro lugar, que nós vemos nessa epístola que nós lemos, nós precisamos manter a esperança apesar de nós mesmos. Esse é um outro ponto importante. Olha só o que o versículo 14 nos diz. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Há um conceito, queridos, na física chamado entropia, que, trocando aqui em miúdos, esse conceito ele significa que é a medida da desordem de um sistema. Os físicos, eles dizem que todo o universo ele caminha para desordem, né? Ou seja, o universo foi arquitetado por Deus e ele vai caminhando para a desordem. Nós já sabemos disso, né? Haverá um momento em que o Senhor vai ter que intervir nesse universo, né? Então esse conceito, para que a gente entenda esse conceito da entropia, a entropia é mais ou menos como uma oficina, que ela está toda organizada com as ferramentas no lugar certo, as latas de óleo ali, para poder, enfim, consertar um determinado veículo. E aí chega aquele veículo, para que aquele veículo seja consertado, uma coisa precisa acontecer com a oficina. Ela precisa sair daquela ordem. Ela vai se desorganizando por uma necessidade. Ela simplesmente vai ter que ser desorganizada para que aquele carro ele seja consertado. Eu queria pegar, irmãos, esse exemplo da cozinha para dizer que há uma entropia que acontece dentro de cada um de nós, né? Nós, naquele momento da nossa conversão, né, nós temos aquele impacto e a gente começa a viver pelo Evangelho, a gente se sente motivado e tudo mais, mas conforme nós vamos caminhando nessa jornada, nós vamos desorganizando um pouco a nossa vida pela necessidade
vem as lutas, vem o sofrimento, vem as dificuldades que a gente vai enfrentando e a gente vai com isso tendo alguns, nossa vida ela vai, digamos assim, se tornando uma vida um pouco mais desorganizada, a gente não consegue manter a mesma chama que muitas vezes a gente tinha no começo, a gente vai ficando cansado e desanimado na nossa jornada. E depois dessa experiência do primeiro amor, a gente aos poucos vai cedendo algumas coisas relacionadas ao pecado. A gente simplesmente, pecados que a gente já tinha esquecido, a gente de repente tem a tendência de retornar a praticá-lo. Nossa tendência, a tendência humana, é a tendência à acomodação. Não querer entrar pela porta estreita e não querer entrar pelo caminho apertado. Isso não é só você, isso sou eu, somos todos nós. O caminho do discípulo de Jesus é um caminho difícil. Pedro, ele nos alerta que precisamos ser encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Nós precisamos buscar isso nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele fala sobre um determinado cooperador que ele teve. A gente sabe que Paulo teve Silas como cooperador, ele teve Timóteo como cooperador, teve Tito como cooperador, teve o próprio João Marcos como cooperador, mas ele teve uma pessoa também, o nome dele era Demas. Ele cita essa pessoa e o interessante sobre Demas é que ele diz o seguinte: Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Que relato triste esse que o apóstolo Paulo nos dá, mas que alerta importante é isso também, amados. Nós não somos super-heróis. Nós precisamos ter a consciência, nós precisamos usar a humildade, entender que nós não somos todos poderosos, mas que nós temos a tendência, muitas vezes, a nos desviar da fé, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos manter a esperança, apesar das nossas dificuldades. Se cremos na Bíblia como a palavra de Deus, se cremos que o nosso Deus ele é poderoso, se cremos que ele é fiel, então ele vai cumprir a sua palavra, ele vai cumprir a sua promessa. Se não tivermos a esperança, não seremos abalados diante dos desafios, não seremos abalados diante dos pecados, apesar de mim mesmo e apesar das minhas fraquezas. Nós precisamos continuar crendo diante de todas as dificuldades, porque a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Então, ainda que esteja difícil, continue firme. Eu gostaria, queridos, de concluir essa mensagem dizendo que Pedro, ele foi testemunha do acontecimento mais extraordinário da história da humanidade. Ele diz que não seguiu fábulas engenhosamente inventadas, que eles foram testemunhas oculares da majestade de Jesus. E ele diz que ouviu uma voz do céu naquele momento da transfiguração que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Os apóstolos também foram testemunhas da ressurreição. Queridos, Jesus não era um profeta, ele não era um ser iluminado, ele não era um homem bondoso e injustiçado pela classe dominante. Ele é o Filho de Deus que virá para restaurar todas as coisas. Ele é o Filho de Deus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar e nos livrar dos nossos pecados. Jesus é a nossa esperança. Portanto, irmãos, mantenham-se firmes quando as circunstâncias estiverem indicando que tudo vai dar errado. Mantenham-se firmes quando ninguém mais crê no Evangelho. Mantenham-se firmes quando você se sentir tentado a olhar para trás na sua jornada em direção a Jesus Cristo. E eu finalizo essa mensagem lendo o texto de Hebreus 10, 37 e 39, que diz: ouça isso e leve para a sua vida. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém,
Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mantenha-se firme, mesmo se a situação estiver difícil. As promessas do Senhor serão cumpridas na sua vida. Que o Senhor abençoe essa mensagem e faça com que essa semente cresça e que a gente possa ser um discípulo de Jesus Cristo melhor aqui na terra. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós oramos te agradecendo pela sua palavra. A sua palavra, ela é eficaz. Ela tem o poder de nos transformar. Que o Senhor nos ajude. Sabemos que o mundo, a nossa geração, está tão distante de Ti e parece que está se afastando cada vez mais. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos ficar firmes, mas a nossa fé, ela é baseada em Ti. Nós dependemos do Teu Espírito Santo para que nos acrescente a fé todos os dias. Nós queremos olhar para a herança que nós temos em Jesus Cristo e nós queremos nos manter esperançosos enquanto estivermos nessa jornada aqui na terra. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria chamar a nossa irmã Mayra aqui à frente. 22, 23, 30. Tá, imaginei. Então vamos orar pela nossa irmã. Tem mais alguém que foi esquecido? Né? A nossa agenda, às vezes, ela é um pouco falha. Está tentando aprimorar. Né? Não? Então vamos orar por ela. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida da nossa irmã, pedimos que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa dar-lhe muitas bênçãos, Senhor Deus, e essas bênçãos em todas as áreas de sua vida, tanto materialmente falando, quanto emocionalmente, como espiritualmente, que o Senhor possa acrescentar muito na vida da nossa irmã, que o Senhor possa conceder a ela muitos e muitos anos de vida e dar saúde. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Queridos, está aqui não? Os anúncios? É só o Instagram. Hã? É só o Instagram. Isso. Duas coisas. A primeira é o seguinte, hoje não temos, infelizmente, a grande parte dos jovens não estão aqui. Eu ia convidá-los aqui que eu precisava dar uma palavra com eles. Agora eu vou ter que pensar em outra coisa. Mas tá bom, problema não. Nós estamos, como é que eu diria isso, Luciana? Nós estamos fazendo posts, é o quê? Desculpa o velho aqui, tá? Estamos ativos no Instagram, agora a igreja tem um Instagram, a gente está atualizando ele toda semana, a gente bota foto, story, a gente divulga o canal no YouTube, então tá tudo conectado com a igreja, com o nosso canal, então é mais um portal aí. O que acontece? Eu vou pedir a vocês que vocês sempre possam, como é que é fazer aquilo? Repostar, curtir e compartilhar. Eu estou bem velho mesmo, né, gente? Estou me sentindo aqui um coroa, tiozão. Então, vocês possam compartilhar as nossas postagens. Agora arrebentei. Vocês possam compartilhar as nossas postagens no Instagram, tá? Não sei se você fez hoje no culto, chegou a fazer o culto hoje? Não, ainda não. Mas eu vou atualizar daqui a pouco para botar o link do culto de noite. Isso, então, aí você, não, mas digo aqueles... Os stories. Os stories e tal. Então a gente, hoje não foi feito, mas a ideia é sempre a gente fazer, que você possa compartilhar isso na sua rede social, na sua rede de amigos, né? Tá bom? Eu estou indo com as dificuldades, falando sobre essas coisas, estou indo, né? Se você for falar do Orkut, eu ia falar. Lindamente, Orkut. Facebook, Instagram então para mim é dificuldade, né? E toda hora, Ana Luísa, me ajuda, Ana Luísa. O que eu faço? Aperta onde? Eu estou assim, né? Muito bem, então, resumindo, que você possa nos ajudar, porque isso eu acho que é importante. Ok? Pastor, o arroba é @IPBFonseca. Isso, @IPBFonseca.
tá bom? É no Instagram isso, né? Mais alguma coisa, Josana, que eu esqueci? Não, né? Então tá bom, queridos. Eu vou convidar você a ficar de pé. Se prepare, porque nós vamos ter em breve um retorno de algumas novas atividades da igreja, algumas coisas que a gente tinha parado, mas a gente vai retornar agora. A primeira que eu vou fazer é com os jovens, né? E logo em seguida nós vamos começar também com outras atividades. Orem pela igreja, tá? A gente vai também em breve apresentar um projeto aqui na igreja de uma determinada reforma que nós vamos fazer, e é um projeto muito legal, muito bonito, e eu acho que vocês vão ficar muito motivados com isso tudo, mas no tempo oportuno a gente vai fazer. A igreja voltou a caminhar, queridos. Estamos caminhando, estamos felizes, estamos motivados, e que você também fique motivado, porque uma coisa importante, mais do que tudo, e o melhor de tudo, o Senhor tem se manifestado aqui entre nós, através da comunhão da igreja. O Senhor tem se manifestado nos cultos, através do louvor, através da palavra. Nós precisamos aproveitar esse momento, tá? Esse maná que Deus tem dado para nós. O Senhor tem nos abençoado grandemente, então aproveite isso, ok? E ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, que às vezes seu pastor ele é muito atacado pelo inimigo das nossas almas, né? Então ore por ele, que às vezes eu preciso mesmo da ajuda da oração dos irmãos, amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão aqui presente, os irmãos que não puderam vir também, que a tua bênção, a tua graça possa alcançá-los. Nós oramos para que o Senhor livre cada irmão da nossa igreja de todo mal, livra-nos, Senhor Deus, da violência urbana, livra-nos da bala perdida, livra-nos dos assaltos, Senhor Deus, guarda a nossa casa, guarda, Senhor Deus, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes, os nossos vizinhos, as nossas ruas, Senhor Deus, livra-nos, nós confiamos no Senhor, o Senhor é a nossa segurança, e precisamos de Ti nesses dias difíceis. Oramos para que o Senhor também nos dê saúde, livra-nos, Senhor Deus, das doenças, guarda-nos, Senhor Deus, nesses dias. Nós oramos também para que o Senhor possa abrir portas de trabalho para aqueles que estão necessitados. Nós te agradecemos que o Senhor também abençoou o Marcelo nesses dias, abrindo uma porta de trabalho para ele. Somos gratos a Ti, que o Senhor também possa fazer isso com outros irmãos que estejam necessitando também. Amém. Somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus bondoso. Te agradecemos. Muito obrigado por esse culto. Levante suas mãos agora, com as palmas voltadas para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.